Você já percebeu como o medo tem o poder de paralisar até mesmo os corações mais fortes? Ele chega silencioso, mas de repente toma espaço em nossa mente, ocupando pensamentos, roubando noites de sono e fazendo a vida parecer mais pesada do que realmente é. O medo é como uma sombra que se move sobre nós, sempre maior e mais assustadora do que a realidade diante dos nossos olhos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Preocupações com o futuro, incertezas sobre o amanhã, pressões financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares. E no meio de tudo isso, aquela voz constante dizendo: você não vai conseguir, você está sozinho, isso vai dar errado. Mas a verdade é que o medo mente. Ele pinta cenários que não existem, nos convence de derrotas que não aconteceram e nos faz esquecer das promessas que Deus já declarou sobre a nossa vida. É por isso que 2 Timóteo 1:7 nos lembra: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, esse peso que você sente não vem de Deus. Essa ansiedade que insiste em tomar conta do seu coração não é a verdade. Essa voz que tenta calar sua fé é apenas um eco vazio, porque a palavra de Deus já garantiu vitória sobre todo medo. E eu quero que você entenda algo muito importante. Você não está sozinho nessa luta. O medo ataca a todos nós. Ele não escolhe idade, classe social ou momento da vida. Pode atingir um jovem inseguro sobre o futuro, uma mãe preocupada com seus filhos, um idoso temendo pela saúde. Ninguém está imune, mas existe uma diferença entre viver sob o jugo do medo e viver firmado na fé. O medo prende, mas a fé liberta. O medo paralisa, mas a fé impulsiona. O medo tenta silenciar, mas a fé declara em voz alta: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Neste vídeo, eu quero caminhar com você através da palavra de Deus, revelando como vencer o medo e substituí-lo por poder, amor e equilíbrio. Vamos expor as mentiras que o inimigo sussurra e substituí-las pelas verdades eternas do Senhor. Vamos entender como a ansiedade não precisa governar a sua mente, como o estresse não precisa ditar o seu futuro e como a insegurança não precisa roubar sua paz. Se você já se sentiu sufocado pelas preocupações, se já chorou em silêncio sem saber como será o amanhã, se já acordou no meio da noite tomado pela ansiedade, este vídeo é para você, porque a palavra de Deus não apenas consola, mas transforma. Ela não apenas acalma, mas fortalece. Ela não apenas promete, mas cumpre. Então eu te convido, fique comigo até o final. Não apenas para ouvir uma mensagem bonita, mas para experimentar uma mudança real no seu coração. Hoje você vai descobrir que o medo é um mentiroso e que a verdade de Cristo sempre falará mais alto. Você já percebeu como a vida pode mudar em questão de segundos? Um dia você acorda com paz, acreditando que nada pode te derrubar. E no dia seguinte, uma notícia inesperada, uma palavra dura ou até um pensamento que surge do nada é capaz de abalar tudo dentro de você. É como se nossa mente fosse um campo de batalha. De um lado, a fé, a esperança, a confiança. Do outro, o medo, a dúvida, a ansiedade. E a cada dia, essa guerra silenciosa acontece dentro de nós. Talvez você conheça bem essa luta, aquela sensação de acordar já cansado, porque passou a noite com a mente cheia de preocupações. Talvez o medo do futuro. Talvez a insegurança sobre sua saúde. Talvez as lembranças de erros do passado que ainda pesam sobre você. É como se sua alma estivesse constantemente sendo puxada em direções opostas. Mas deixa eu te dizer algo importante. Você não está sozinho nessa batalha. Todos nós enfrentamos isso. E mais do que isso, a palavra de Deus nos mostra exatamente como vencer. A Bíblia não ignora as nossas fraquezas. Ela não finge que não temos medo. Pelo contrário. Ela reconhece que somos humanos, frágeis, que temos momentos de angústia,
mas também revela uma verdade poderosa. Não precisamos viver dominados pelo medo. O medo é como uma sombra. Ele aparece quando tiramos os olhos da luz. Quando deixamos de olhar para Deus, a sombra cresce. E ela cresce a ponto de parecer maior do que realmente é. Mas quando trazemos a luz de volta, quando fixamos os olhos em Cristo, a sombra perde sua força. Talvez você já tenha sentido isso na prática. Aquele momento em que uma preocupação parecia insuportável, mas depois de uma oração sincera, o peso foi embora. Ou quando você leu um versículo e de repente parecia que Deus estava falando diretamente com você, trazendo paz ao seu coração. Isso não é imaginação, isso é real. É o poder da palavra viva de Deus atuando na sua vida. E eu quero que você entenda uma coisa. Medo não é apenas um sentimento. Medo é uma estratégia espiritual para te paralisar. Ele tenta te impedir de avançar, de confiar, de obedecer a Deus. É por isso que tantas vezes, quando estamos prestes a dar um passo de fé, o medo se levanta com mais força. Mas a verdade é que ele não tem poder sobre você quando sua confiança está no Senhor. A palavra de Deus diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe o que isso significa? Que o medo não resiste quando você está cheio do amor de Deus. Que quando você descansa na certeza de que é amado, protegido e guardado pelo Pai, a ansiedade perde espaço, a dúvida perde força, a escuridão não consegue permanecer. Agora, eu quero que você imagine sua vida como uma casa. Se essa casa está cheia de janelas abertas, o vento entra, a poeira entra. Qualquer coisa pode entrar. É assim que o medo age. Ele entra pelas brechas da nossa mente e do nosso coração. Mas quando você fecha as janelas com a palavra de Deus, quando fortalece as paredes com oração, o medo não encontra mais espaço para se instalar. E eu sei que você já passou por situações em que o medo tentou te dominar. Talvez quando o médico deu um diagnóstico difícil. Talvez quando você perdeu alguém que amava. Talvez quando as contas chegaram e o dinheiro não era suficiente. Ou quando você simplesmente olhou para o futuro e não conseguiu ver saída. Nesses momentos, o medo grita. Mas nesses mesmos momentos Deus sussurra: não temas, porque eu sou contigo. Perceba, o medo grita, Deus sussurra, mas o sussurro de Deus tem mais poder do que qualquer grito do medo, porque quando Ele fala, tudo muda. E é por isso que eu digo a você hoje: não viva acreditando nas mentiras do medo. Não aceite como verdade aquilo que o inimigo sussurra na sua mente. O medo diz: você não vai conseguir. Deus diz: tudo é possível ao que crê. O medo diz: você está sozinho. Deus diz: eu nunca te deixarei nem te abandonarei. O medo diz: o futuro é incerto. Deus diz: eu já escrevi todos os seus dias no meu livro. A escolha é sua: ouvir a voz do medo ou ouvir a voz de Deus. E deixa eu te dar um conselho: quando o medo falar alto, fale ainda mais alto a palavra de Deus. Declare versículos em voz alta. Proclame a verdade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você se enche dela, o medo não consegue permanecer. É como uma luz em um quarto escuro. Você não precisa lutar contra a escuridão com as próprias mãos. Basta acender a luz. E a luz é a palavra. Quando ela entra, a escuridão não tem escolha a não ser ir embora. Talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes, e o medo continua voltando. Sim, ele pode até tentar voltar, mas cada vez que ele aparecer, você tem a escolha de combatê-lo com a fé. É um exercício diário, é uma decisão constante. E quanto mais você pratica, mais forte você fica. Agora, eu quero que você pare por um instante e reflita. Qual é o medo que mais tem te paralisado? É o medo de perder alguém que ama? O medo de não ter o suficiente para o amanhã? O medo de falhar? Ou talvez o medo de não ser bom o bastante? Seja qual for, eu quero que você entregue esse medo nas mãos de Deus agora mesmo. Porque a verdade é esta: Deus não te deu um espírito de medo. Ele te deu o espírito de poder, de amor e de mente sã.
Então, toda vez que o medo bater na sua porta, lembre-se de quem você é em Cristo. Você é filho, você é amado, você é guardado, você é protegido, você não é escravo do medo. E para selar essa verdade, eu quero orar com você agora. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Tu conheces os medos que elas carregam. Tu sabes das noites mal dormidas, das lágrimas escondidas, dos pensamentos que ninguém mais vê. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Teu amor perfeito envolva cada coração agora. Que esse amor lance fora todo medo, toda ansiedade, toda dúvida. Que a paz que excede todo o entendimento invada cada mente, cada casa, cada família. Senhor, fortalece aqueles que estão fracos, levanta aqueles que caíram, restaura aqueles que se sentem quebrados e lembra a cada um deles que eles não estão sozinhos, porque Tu estás presente em todos os momentos. Eu declaro, em nome de Jesus, que o medo não terá mais domínio sobre estas vidas. Que cada pessoa que ouve esta oração sinta agora o peso sendo retirado dos ombros, a luz dissipando a escuridão e a esperança nascendo novamente no coração. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva, é poderosa e nunca volta vazia. Nós cremos, nós recebemos e nós descansamos na Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração abençoou você, escreva a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal Graça e Propósito para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos na fé, aqui no YouTube e em todo o mundo, possam se unir a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça firme na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.